A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Oséias. Estudaremos juntos uma nova lição da maior escola bíblica do mundo, a EBD. Neste trimestre, estamos estudando a lição cujo tema é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje estudaremos a lição de número 1 com o título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Começaremos agora pelo texto áureo, onde Judas escreve no versículo de número 3 o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. E antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e de deixar aquele like que nos ajuda muito. Deus abençoe e vamos continuar com o estudo. Só lembrando, meus irmãos e irmãs, eu não vou ler todos os tópicos para ganharmos tempo. Eu vou ler apenas o título e então eu vou fazer a argumentação do nosso estudo, ok? Então pegue a sua lição e acompanhe comigo. Na nossa leitura oficial dessa semana, nós vamos ler em Atos, no capítulo 20, do versículo 28 ao 31, onde Paulo vai falar sobre os lobos cruéis, ou seja, falsos pastores, profetas e doutores que vêm no meio da igreja para levar o rebanho para si. Já Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 15 ao 16, vai nos alertar para estarmos sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir razão da nossa fé. Já na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, Pedro também vai nos alertar novamente sobre os falsos profetas e doutores que estão no meio da igreja e que introduzem sorrateiramente heresias que negam o nome de Cristo. Antes de entrarmos na introdução, só lembrando os objetivos da lição desta semana. Primeiro, identificar as ameaças das heresias que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. Segundo, apresentar o conceito de apologia cristã. E por último, finalmente, definir o que são as heresias. Introdução. Você já se perguntou por que existem tantas interpretações diferentes da palavra de Deus? Por que algumas pessoas, mesmo dizendo que são cristãs, ensinam coisas tão diferentes do que encontramos nas Escrituras? E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Ao longo da história da igreja, sempre existiram pessoas que distorceram as verdades bíblicas, criando o que chamamos de heresias. Mas o que são heresias? Imagine o seguinte, imagine a verdade da palavra de Deus como a receita original, aquilo que realmente Deus quis passar na sua palavra. Quando alguém muda os ingredientes principais dessa receita, aí o resultado final fica completamente diferente do original. E é isso que acontece com as heresias, elas alteram pontos fundamentais da fé cristã. Muitas vezes, o resultado final por fora parece o mesmo, só que por dentro, quando você vai comer o resultado daquela receita, ela está podre. O mais interessante é que as heresias que vemos hoje não são novidades, são as mesmas ideias antigas, só que com uma embalagem nova. Como diz o livro de Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. Por isso é tão importante conhecermos bem a palavra de Deus. Só assim poderemos identificar quando alguém tenta modificar sua mensagem original. É como ter um detector de notas falsas. Quanto mais você conhece a nota verdadeira, mais fácil é identificar a falsa. Nesta lição, vamos aprender juntos como reconhecer e nos defender dessas distorções da verdade bíblica, protegendo nossa fé, nossas famílias e a nossa igreja. No tópico 1, cujo título é As Ameaças dos Lobos Vorazes, trataremos dos 3 subtópicos que são os cuidados pastorais, o perigo anunciado e o inimigo interno. Sempre que há um alerta de um pregador sobre os falsos profetas ou lobos devoradores, também sempre há aqueles que vão dizer: não julgueis, temos que falar só do amor de Cristo. Desculpe, mas você está totalmente enganado e não entendeu Mateus 7, melhor dizendo, não leu nem o capítulo inteiro. No mesmo capítulo, Jesus vai dizer no versículo 15 e 16: tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. A versão NVI. Não apenas isso, mas talvez você vá se surpreender, mas 1/3 do Novo Testamento é justamente combatendo as heresias. Tanto Jesus nos evangelhos quanto Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, o escritor aos Hebreus combateram heresias em suas cartas. No texto áureo que lemos, Judas diz totalmente o contrário do que a turma que diz não julgueis sem o conhecimento falam. Judas diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação,
Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Veja, Judas, como pastor que era, queria falar sobre a beleza da salvação em Cristo Jesus, que os havia libertado do pecado. Mas antes ele viu a necessidade de alertar contra as falsas doutrinas que negavam a essa mesma salvação. E reparem agora na palavra de Pedro na sua segunda epístola, 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Alguns serão mais diretos, negando a divindade de Cristo, ou mostrando que a salvação é por obras, mas outros serão mais ardilosos e implantarão mentiras com aparência de bondade, misericórdia e amor, mas que negam a sua eficácia. Por isso, quando Jesus falou sobre falsos profetas, ele os comparou a lobos vestidos de ovelhas. Por quê? Porque eles parecem inofensivos por fora, mas suas intenções são destruidoras. Os pastores da igreja têm uma grande responsabilidade, que é proteger o rebanho desses perigos. Paulo sabia que após a sua partida as igrejas enfrentariam grandes desafios. É impressionante como a sua advertência continua atual. Hoje vemos exatamente o que ele previu. Pessoas que distorcem a palavra de Deus para ganhar seguidores. Eles usam as redes sociais, programas de TV e até púlpitos para espalhar suas ideias enganosas. Mas aqui está o mais surpreendente. Paulo alertou que o perigo viria de dentro da própria igreja. São pessoas que um dia fizeram parte da comunidade, mas começaram a ensinar doutrinas diferentes. É como um vírus que surge dentro do próprio corpo, por isso precisamos estar atentos e preparar para defender a nossa fé. Mas não se turbe o vosso coração, irmãos. Sabendo de tudo isso, agora vamos a algumas dicas práticas de como podemos nos proteger contra as heresias. Primeiro, conhecendo bem a palavra de Deus. Segundo, sendo vigilantes. Terceiro, tendo discernimento espiritual. E quarto, mantendo-nos unidos à igreja local. No tópico 2, entenderemos um pouco sobre o que é apologética. Os subtítulos são sua definição, o tipo de defesa e terceiro, objetivos da apologética. Você já precisou defender sua fé em uma conversa? Pois é exatamente disso que se trata a apologética. A palavra vem do grego apologia, que significa defesa ou resposta. Mas não é uma defesa qualquer, é uma defesa inteligente, racional e amorosa da nossa fé. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27, diz: E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Imagine então um advogado preparando a sua defesa. Ele estuda, organiza seus argumentos e apresenta as provas. Da mesma forma, precisamos estar preparados para falar da nossa fé. Mas lembrando, não estamos falando de brigas ou discussões acaloradas. Pedro nos ensina que devemos estar prontos para responder com mansidão e temor. É como uma conversa respeitosa, onde apresentamos as razões da nossa fé. Não é um debate para vencer, mas um diálogo para esclarecer. Por que precisamos aprender a defender a nossa fé? Existem dois motivos principais. Primeiro, para fortalecer a nossa própria fé. Quanto mais entendermos o que cremos, mais firmes ficamos. Segundo, para ajudar outros a compreenderem a verdade. Muitas pessoas têm dúvidas sinceras que precisam ser respondidas com amor e sabedoria. Eu gostaria de aproveitar que estamos falando do assunto para indicar 2 livros sobre apologética cristã que recomendo muito. O primeiro livro é Apologética para Questões Difíceis da Vida, onde o autor, William Lane Craig, oferece respostas profundas e práticas para os desafios contemporâneos da fé cristã, fortalecendo a compreensão e a defesa da crença cristã em um mundo cético. Já o segundo livro é A Verdade, Como Comunicar o Evangelho ao Mundo Pós-Moderno, onde o organizador é o famoso teólogo D.A. Carson. No livro, os autores, com maestria, oferecem uma abordagem prática e teológica para comunicar o Evangelho de forma eficaz em um contexto pós-moderno, ajudando a construir pontes entre a fé cristã e a cultura contemporânea. Os links para os 2 livros estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. E agora, continuando. Agora, como dica prática de como praticar a apologética no dia a dia, estudar a palavra de Deus constantemente,
orar pedindo a Deus por sabedoria, mantendo um espírito humilde, respondendo com amor e confiando na direção do Espírito Santo. Agora, no terceiro e último tópico, responderemos sobre o que são heresias. Os subtópicos são entendendo os termos, divisões e perigos das heresias. Você já ouviu as palavras seita e heresia? Muita gente confunde esses termos. No Novo Testamento, a palavra grega aireses pode significar tanto seita quanto heresia. É como um desvio do caminho original. Imagine uma estrada principal com várias bifurcações. A estrada principal é a verdade da palavra de Deus, e os desvios são as heresias. No tempo da igreja primitiva, existiam grupos que se dividiam por diferentes interpretações. Assim como hoje, algumas pessoas criavam partidos dentro da própria igreja. Paulo nos alerta, essas divisões prejudicam a unidade do corpo de Cristo. É como uma família que se divide por opiniões diferentes. E a única forma de não cairmos nessa cilada é aceitarmos a verdade da palavra de Deus. Com isso, vamos conseguir derrubar nossos ídolos internos e abandonar as práticas pecaminosas. Se analisarmos, toda heresia é para satisfazer o nosso eu, e nisso usamos até interpretações incorretas da palavra na tentativa de justificar o pecado, de satisfazer nossos desejos carnais. Mas qual é o verdadeiro perigo das heresias? Elas distorcem pontos fundamentais da nossa fé. Primeiro, a natureza de Deus. Segundo, a pessoa de Jesus. Terceiro, a obra do Espírito Santo. E quarto, o caminho da salvação. É como tentar mudar os ingredientes básicos de uma receita. O resultado final será completamente diferente do original. Agora, nossa prática, como identificar uma heresia? Devemos observar se contradiz o ensino da palavra de Deus, distorce a natureza de Deus, seja o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, apresenta outro caminho de salvação, ou seja, qualquer um que não seja Jesus, e divide o corpo de Cristo. Desde o início da igreja, os apóstolos lutaram para preservar a verdade do Evangelho. Eles não ficaram calados diante das distorções da fé. Hoje, essa responsabilidade é nossa. Mas vou te fazer uma pergunta importante. Enquanto pessoas dedicam tempo, energia e recursos para espalhar mentiras sobre a fé cristã, o que estamos fazendo para defender e compartilhar a verdade? Como Judas nos exorta, precisamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esta batalha não é uma batalha com armas físicas, mas com conhecimento, amor e dedicação à verdade de Deus. Nos vemos na próxima lição. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa conhecer estas verdades. E lembrando que os links dos livros recomendados estão na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau!